Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vindo e bem-vinda a mais um estudo da série Revelações da Bíblia. Nós estamos estudando Carta aos Romanos. Hoje nós vamos falar sobre o tema da carta de Paulo aos Romanos. Vamos então dar início ao nosso estudo. Introdução. O apóstolo Paulo, ele inicia sua carta aos Romanos, especificamente no capítulo 1, com um preâmbulo, falando da sua relação com Cristo, na exaltação do nome de Jesus e uma saudação aos cristãos de Roma. Para então, no desenvolvimento deste capítulo da carta, realizar então uma ação de graça pela existência dos cristãos de Roma, culminando então com a proclamação do tema central da carta, que é a justiça de Deus. Este é o tema central da carta, a justiça de Deus. Neste estudo da série Revelações da Bíblia, vamos compreender de forma completa e minuciosa o significado do tema da carta, como já mencionamos, a justiça de Deus. Então vamos tratar, neste ponto 1 do estudo, do preâmbulo da carta aos Romanos. Então o apóstolo Paulo, ele inicia a sua carta aos Romanos explicando a sua relação espiritual com Jesus e com o Evangelho de Cristo. Então, quando nós realizamos uma leitura da carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio de seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Paulo, ele se declara, neste versículo 1, como servo ou escravo do Senhor Jesus, significando que ele estava supremamente obedecendo à vontade de Cristo, em detrimento da sua própria vontade. Portanto, aqui ele não estava falando de uma relação de domínio, mas de uma relação em que ele era servo e escravo do Senhor, porque ele obedecia à vontade de Deus. Ele diz ainda que, além de ser um escravo, ele diz textualmente que foi chamado pelo Senhor para, com a divina autoridade espiritual lhe outorgada, cumprir a nobre missão de ser apóstolo, ou seja, um enviado, um missionário, para a pregação da salvação em Cristo aos gentios, ou seja, os não-judeus. Então, quando ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. O apóstolo Paulo também diz que foi separado para o Evangelho de Deus, não se referindo essa separação a cargo eclesiástico ou hierarquia ministerial, mas que desde o ventre materno ele foi consagrado, ele foi escolhido pelo Senhor, ou seja, destinado a servir a Deus através de uma nomeação divina e não dos homens. A nomeação de Paulo para ser apóstolo foi divina, não foi uma nomeação dada por homens. E ele fala exatamente isso na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 15 e 16, diz assim o apóstolo Paulo:
15, 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Então, separado, nomeado como ministro de Deus pela vontade divina do Senhor Jesus. Na sequência da redação da carta, o apóstolo Paulo ele exalta a pessoa de Cristo e diz que Cristo é o Messias prometido por Deus Pai, anunciado pelos profetas, sendo Jesus o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós, vindo então da linhagem do rei Davi, e que com poder ele ressurgiu dos mortos, de quem Paulo recebeu graça e apostolado por amor e por nós, por fé, pelo chamado para sermos de Cristo, o nosso Senhor. Vamos fazer uma leitura, Romanos capítulo 1, versículos 2 ao 6. Paulo ele fala exatamente isso. Jesus é o Messias prometido por Deus Pai, anunciado pelos profetas. Jesus é o Filho de Deus, vindo da linhagem do rei Davi, e que com poder ele ressurgiu dos mortos, ressuscitou. E Paulo recebeu do Senhor Jesus a graça e o apostolado por amor a nós, por fé, e para que nós fôssemos então de Cristo, o nosso Senhor. Fôssemos chamados e vocacionados para Cristo, o nosso Senhor. Então, Romanos, capítulo 1, versículos 2 ao 6, diz assim: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência, por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Tanto aí está o chamado do apóstolo nessa relação dele com Deus, nessa relação dele com Jesus, ou seja, mostrando quem é Jesus, logo no início desta carta aos Romanos. Paulo termina então o preâmbulo, esta apresentação da carta, fazendo uma carinhosa saudação aos cristãos da cidade de Roma. Então, quando ele diz assim no versículo de número 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ponto número 2 do estudo, nós vamos falar sobre a ação de graças de Paulo aos cristãos de Roma. E neste sentido, quais foram os motivos dessa ação de graça aos romanos? O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele manifesta ação de graças a Deus, ou seja, agradecendo a Deus pela existência dos romanos, desta igreja maravilhosa que estava em Roma. Então, ele faz uma ação de graças a Deus pelos cristãos de Roma, por causa de quê? Em primeiro lugar, da fé dos romanos, da fé deles, que era proclamada em todo o mundo. Ou seja, os cristãos romanos, eles tinham uma marca da fé conhecida em todo o mundo da época. Diz o apóstolo que Deus é testemunha, por meio de suas orações, que ele muito deseja
visitar os cristãos de Roma. Então, Paulo também agradecia a Deus pelos romanos porque queria visitar. O desejo dele era visitar os romanos. E o objetivo dessa visita era de ser distribuído entre eles dons espirituais e uma consolação recíproca, ou seja, para que haja uma consolação de uns para com os outros pelo exercício da fé mútua. Entretanto, o apóstolo ele diz que tem sido impedido de ir a Roma, se declarando devedor a todos os habitantes dessa cidade. Mas, ao mesmo tempo, diz que está pronto para anunciar o Evangelho de Cristo em Roma. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 8 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. No terceiro ponto de nosso estudo, nós vamos falar sobre a centralidade do tema da carta de Paulo. E esse tema central da carta, ele fala no versículo 16 e no versículo 17. Quando ele diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o primeiro termo que o apóstolo Paulo usa é não me envergonho do evangelho. O que o apóstolo Paulo está a dizer é que ele manifesta sua plena confiança no evangelho de Cristo, por saber que jamais seria decepcionado pelo evangelho de Jesus. Jamais seria envergonhado, jamais deixaria de proclamar a palavra de Deus, jamais negaria Jesus diante das pessoas incrédulas. Quando ele diz não me envergonho do evangelho, ele está dizendo eu me apresento como servo de Deus diante de todas as pessoas, sem qualquer timidez, sem qualquer vergonha, sem qualquer medo. Ao contrário, me apresento como servo de Jesus com intrepidez, com coragem. E ele continua, porque o evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo declara que o poder de Deus consolidado na crucificação, morte e ressurreição de Cristo eleva o ser humano de um estado de condenação e morte eterna para um estado de salvação e vida eterna. Ou seja, somente na fé em Cristo Jesus é que uma pessoa alcança a universal graça da salvação e vida eterna. Com Cristo, quando abrimos o nosso coração para Cristo,
nós saímos de um estado de pecaminosidade, de condenação, de vida arrasada, de vida derrotada, para com Cristo se elevar a um estado de salvação, de vida eterna, de poder. É isso que o apóstolo quis falar quando diz o poder de Deus para a salvação em todo aquele que crê. Na sequência, o apóstolo Paulo diz: a justiça de Deus. E ele diz que essa salvação é universal, tanto para judeu como para gentil, para todas as pessoas. Em seguida ele diz: a justiça de Deus se revela no evangelho da fé. De fé em fé. O teólogo Harold Willmington resume o termo justiça de Deus como a concreta realidade que Deus é justo. Isto é, ele faz o que é certo, segundo o próprio referencial que é a palavra dele, que é o ser dele. Então Deus é justo porque ele faz o que é certo. Deus, ele demanda então a justiça, ou seja, deseja que todos façam o que é certo. Como Deus faz o que é certo, segundo o referencial da sua palavra, ele também demanda, ele quer, ele tem na vontade intrínseca de que os seus filhos, os seus servos façam o que é certo, ou seja, a justiça de Deus. E que Deus, então, ele provê essa justiça. Porque a pessoa humana, o ser humano por si só, ele não pode promover a justiça, fazer o que é certo. Então ele precisa do Espírito Santo. Isso quer dizer que somente através de Deus podemos fazer o que é certo. Então, perceba o seguinte: quando o apóstolo diz a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, ele está dizendo que fazer o que é certo, segundo o referencial que é a vontade de Deus, expressa na sua palavra, é demandado a nós, porque Deus faz o que é certo. Por isso que Jesus diz que ele não veio abolir a palavra, mas cumprir toda a palavra, fazendo o que é certo, que Deus revelou. E Deus demanda isso de nós, que façamos também o que é certo, segundo o referencial que é a palavra. Mas só podemos fazer o que é certo se tivermos o nosso coração aberto para o Espírito Santo. O Espírito Santo presidindo a nossa vida. Aí praticamos a justiça de Deus. A justiça de Deus é fazer o que é certo. E ele termina dizendo: o justo viverá por fé. É a fé em Cristo que sustenta o justo, sempre fazendo o que é certo. Segundo o desejo e a vontade do que Deus quer que o justo faça. E é vivendo de fé em fé, pela ação do Espírito Santo, presidindo a nossa vida, é que podemos realizar o que é certo, o que é justo, com sustentabilidade plena. Ou seja, de forma permanente pela ação do Espírito Santo. Portanto, o tema central da carta é a justiça de Deus. Fazer o que é certo. Conhecer a vontade do Senhor e praticar essa vontade. Por isso que o Senhor diz: buscar em primeiro lugar a justiça de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. O reino dos céus e a sua justiça. Buscar a Deus e a sua vontade, realizando, obedecendo essa vontade. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E a partir daí, as demais coisas lhe serão acrescentadas, porque tudo será uma consequência do nosso modo de ser, do nosso comportamento, da nossa fidelidade, da nossa lealdade, da nossa perseverança,
da nossa vontade de realizar as coisas e não ficar num estado de inércia. Concluindo então o nosso estudo. Aprendemos neste estudo que jamais devemos negar a Cristo, isto é, se envergonhar do Evangelho de Deus, mantendo sempre uma confiança firme e plena em Jesus para o viver pela fé. Venhamos a praticar a justiça de Deus, sendo em caráter a sua imagem e semelhança, fazendo o que é certo, segundo a vontade do Senhor, por meio do Espírito Santo, para a sustentabilidade espiritual em nossa jornada de vida piedosa cristã, pois o justo viverá pela fé. Shalom Adonai. No nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre a necessidade universal da salvação em Cristo. Vou repetir. A necessidade universal da salvação em Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Revelações da Bíblia, se Deus permitir.